Franguinho Sem Censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha é garoa, é garoa. Não me perguntem por que disso, mas deu vontade. Mandando ver no franguinho atropelado do Galeta Dourada. Vilaron, Amalfi, Predella, Tonico, Savoia e Elvídio Matos. Sim, gente, Elvídio voltou. Um repórter com história para mais de metro. Meus amigos, Elvídio Matos voltou. Acho que sentiu falta do nosso franguinho. Bem-vindo, Elvídio. Puxa uma cadeira e vamos conversar. Olá, turma do Franguinho. Obrigado pelo convite. É um prazer estar de volta com vocês nessa reunião tão prazerosa. Obrigado mesmo. E vamos nós. Bom, vamos começar com os debates, né? E agora? Foi aprovada a lei do mandante. Como isso vai ficar? Turma, vamos aproveitar que o Elvídio está de volta aqui para começar com esse assunto mais quente, né? Foi aprovado no Senado aí a lei do mandante em 10 segundos, só para quem não está acompanhando em detalhes. Até então, para transmitir um jogo de futebol, a empresa, a emissora detentora dos direitos de transmissão precisava ter acordo com as duas equipes envolvidas no jogo. E a partir de agora, se o presidente da República sancionar essa mudança na legislação, basta ter apenas o contrato, os direitos da equipe mandante. Eu, particularmente, acho interessante essa mudança, só que vale lembrar que os acordos atuais ficam valendo. Isso só vai mudar quando vencer o contrato e aí na elaboração de um novo contrato que só deve acontecer no final de 2024. O que vocês pensam sobre isso? O que foi determinado tem que ser cumprido, né? Você tem que respeitar os contratos. Então, nesse aspecto, a Rede Globo continua com a faca e o queijo na mão em se tratando de Campeonato Brasileiro, por exemplo. Mas é uma alternativa mais democrática, né? O clube pode negociar por aquilo que ele acha justo e com quem negociar, né? Não fica preso num só contrato, numa só emissora. Então, acho legal. E acaba com esse negócio desses jogos que ficam no limbo, né, Savoiaço? Tem clube que não tem contrato só com uma emissora, não tem com a outra, e você acaba... E o torcedor acaba penalizado porque o jogo passa em lugar nenhum. Se você não tiver com os dois, você não consegue transmitir. Então, o que a gente viu nos últimos tempos aí foi o famoso jogo do limbo, né? Aquele que não passa em lugar nenhum. E outra coisa, a TV Globo no Carioca, quando isso veio como medida provisória, né, e acabou sendo utilizada por um período, a Globo abriu mão da transmissão do Carioca. Tinha contrato, abriu mão. É uma ideia que me parece, assim, a distância, que não vai agradar a Globo. Por enquanto, tudo bem, porque ela tem o contrato até 2024, mas lá na frente vai ter problema para a emissora, hein? Que sempre dominou quase todos os esportes, né? Agora está perdendo um pouco. Agora, Savoia, eu estou lembrando aqui que no ano passado, quando houve aquele, eu não sei, foi um decreto não era lei ainda, acho que era um decreto do governo federal. Não era uma medida provisória? Isso, medida provisória, exatamente, as TVs dos clubes tiveram, então, não acho exclusividade, mas elas eram favorecidas, assim, para transmitir o jogo, por exemplo, do Fluminense, ou do Flamengo, ou do Botafogo, do Vasco. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Né? Isso. Mas acontece que eu vi muitas reclamações quanto a isso, Savoia, de que, por exemplo, eu vou citar como exemplo só, mas não é... A TV do Fluminense, que passava o jogo via YouTube, Facebook, essas coisas, priorizava só o time do Fluminense. Então, não tinha nenhuma informação a respeito do adversário, né? Isso aconteceu realmente e é uma coisa para se pensar muito a sério. Você falou em democratização, né, da questão das transmissões dos jogos de futebol. Isso tem que ser levado a sério para, assim, se
se estamos pensando em democratizar a transmissão dos jogos de futebol, que seja para os dois lados, para o mandante e para o visitante também, né? Ter igualdade na transmissão e depois do jogo também, com entrevistas, tudo, né? O que você acha? Eu acho que a transmissão das TVs dos clubes, né, as tais segmentadas, não impede a transmissão, por exemplo, de uma Record, de um SBT, da própria Globo, entendeu? Desde que haja um acordo com o mandante. E também quiser ouvir pela TV Flamengo, por exemplo, TV Fluminense, TV Corinthians, TV Palmeiras, ou você vai ouvir uma transmissão parcial, direcionada ao torcedor daquele clube, né? Mas isso abre, democraticamente, que eu disse, para outras emissoras de TV, senão você fica aquele negócio. Só a Globo tem. Joga no horário da Globo. A Globo paga quanto ela acha que tem que pagar para cada clube. E você negociando os seus direitos, como mandante, você pode negociar com quem você quiser. E, paralelamente, você vai ter a tua TV para transmitir de uma forma passional, mais passional, talvez menos jornalística, para quem quer ouvir aquela transmissão. Aí você vai ter uma Gazeta, uma Record, enfim, qualquer uma, transmitindo jornalisticamente com o mesmo peso, né? Tanto para um como para outro. Turma, só para esclarecer, o público em geral, muita gente talvez não tenha essa informação, mas a transmissão de TV, os contratos, são divididos em 4. São 4 contratos diferentes. Você tem o contrato de transmissão da TV aberta, Globo, Record, SBT, né? Você tem o contrato de TV fechada, Sport TV, ESPN, Fox. Você tem o contrato de pay-per-view e você tem o contrato de internet. Cada um desses contratos pode ir para empresas diferentes. É que a gente se acostumou que a Globo fechava um pacotão e pegava tudo, sempre foi assim. Mas hoje, essa preocupação do Elvídio, que eu acho muito pertinente, de uma transmissão muito direcionada pela TV do clube, seria exclusivo do contrato de internet. Mas você ainda teria o pay-per-view, você ainda teria a TV aberta e TV fechada. Então, continua nessa pegada mais democrática, como o Savoia falou. Mas os exemplos que eu falei aqui é que no ano passado, em 2020, logo que teve a medida provisória, né, a TV do clube era a única fonte de transmissão. Não havia ainda emissoras, talvez tenham sido pegas de surpresa, não sei, interessadas em transmitir, ou com medo, ou com vergonha, não sei se ela ficaria em cima do muro ou não, mas a TV do clube era a única fonte de transmissão. Por isso, essa minha preocupação, entendeu, Savoia? Mas agora que já está mais consolidada aqui no texto, né? A lei não estava definida ainda, né? Era uma medida provisória que podia cair ou não. Então não dava para negociar um contrato mais longo, por exemplo. Agora, se o presidente sancionar, que eu acho que ele vai sancionar, porque a ideia lá atrás partiu dele, numa reunião com presidentes do Flamengo, acho que do Vasco também. Não é? Então, eu acho que ele vai sancionar e aí você vai ter mais certeza na hora de negociar. Lá atrás não se tinha essa certeza. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho o seguinte, precisa ver, para sancionar essa lei aí, precisa ver se o presidente da República vai ser o mesmo quando ela for sancionada, né? Porque, por enquanto, o acordo está valendo. Eu sou contra qualquer tipo de monopólio, mas a lei é assim. René Simões, onde estavas com a cabeça? Falou, tá falado. Um debate bem temperado. René Simões disse que Bruno Henrique é melhor que Cristiano Ronaldo. Tá falado? Bom, turma, quando eu li a respeito dessa declaração do René Simões, eu confesso para vocês que eu achei absurdo o teor da declaração dele, tanto que eu corri na internet para buscar ali o vídeo, né? Eu queria ouvir exatamente o que tinha acontecido. E vocês sabem que quando você pega o vídeo e aí com calma vocês analisam o que foi dito pelo René Simões, continua absurdo. Então, assim, eu fico imaginando no 2 ou 1 ali, ele tem de um lado o Bruno Henrique, do outro o Cristiano Ronaldo, e ele escolhe o Bruno Henrique. Faça-me o favor. Essa, com todo respeito ao René Simões, acho que é igual o Sansão. Acho que ele tirou o bigodão e perdeu a força. Depois que o René Simões
naquele episódio envolvendo o Neymar e o Dorival Júnior, ele comentou que estamos criando um monstro, cuidado, atenção. Eu passei a acreditar em tudo que o René Simões fala. Vou falar. Agora, assim, eu acho o Bruno Henrique um excelente jogador. Mas para ser mais do que um excelente jogador, como o Cristiano Ronaldo é, eu acho que ele tem que o Bruno Henrique tem que se provar um pouco mais ainda, sabe? Tem que enfrentar alguns desafios. Eu acho que encarar defensores, marcadores mais isso, exatamente, Então eu acho que o Bruno Henrique, que o Cristiano Ronaldo ganha essa, e talvez de goleada. Olha, eu acho que foi uma grande besteira que meu amigo René Simões falou, porque, gente, não dá para comparar. É só você pegar a trajetória do Bruno Henrique quando ele esteve na Europa. Não deu certo. Essa é a grande verdade. Se desse certo, se tivesse dado certo, ele estaria lá. Ele voltou. Ninguém discute aqui as qualidades, que são muitas, do Bruno Henrique. Jogador que quebra as linhas, jogador de velocidade, bom cabeceador, vai por fora e vai por dentro com a mesma capacidade. Um jogador decisivo, né? Mas daí a compará-lo com o Cristiano Ronaldo, eu acho que foi uma tentativa de ganhar cliques, né? E você sabe que hoje em dia no YouTube não tanto faz se o cara te cancela, te critica, ou te elogia, ou gosta. É a mesma coisa. O voto a favor e contra vale a mesma coisa para o YouTube. Eu acho que ele quis monetizar alguma coisa, quis faturar de alguma forma, porque não dá para entender que um cara com a inteligência do René Simões vai fazer esse tipo de comparação, cara. Eu, sinceramente, me surpreendi, porque eu acho que o René, ele é um cara de bom senso, né? Ele é um cara de bom senso. Então, teve aquele episódio no Neymar e agora essa comparação esdrúxula, né? Lamentável, mas eu tenho que emitir a minha opinião com todo o respeito, mas é essa sim. Lamentável a opinião do René Simões. O René Simões é um desses científicos que surgiram de uns tempos para cá. Sabe? É um cara que fala difícil, sabe se expressar e coisa e tal. Eu fico imaginando uma coisa dessa dita, por exemplo, pelo Oswaldo Brandão. Ele jamais falaria uma pataquada. Isso é uma pataquada. Sempre é bom ouvir os novos baianos. Novos não, né? Novíssimos. Bola no Canto, a música do futebol. Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua, na minha terra, quer dizer Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo Ituaçu. Só se não for brasileiro nessa hora. Uma composição que está no disco Novos Baianos Futebol Clube, de 1973, composição essa de Moraes Moreira e Luiz Galvão. A vizinha tem vidraças, tem sim, senhor. Aos meus olhos, bola, rua, campo, sigo jogando porque eu que sei o que sofro e me rebolo pra continuar, menino, como a rua que continua uma pelada e a vida que há no menino atrás da bola. Uma letra muito interessante do Galvão, que fala de uma pelada de rua. Uma pelada de rua quando a bola cai na casa da vizinha, quebra a vidraça da vizinha e a vizinha fura a bola. Quem nunca passou por isso na infância? Só se não for brasileiro nessa hora. Só se não for brasileiro nessa hora. É uma composição amparada pelo violão poderoso de Moraes Moreira na primeira parte. Na segunda parte entra a instrumentação dos Novos Baianos. A letra vai se desenrolando e ele faz um paralelo de uma pelada de rua com a vida, um paralelo com as dificuldades que vão ter quando a gente cresce, e ele luta para continuar com o espírito menino.
Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua, na minha terra quer dizer Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo do azul. A vizinha tem vidraças, tem sim senhor. A vizinha tem vidraças, tem sim senhor. Aos meus olhos, bola, rua, campo, sigo jogando porque eu que sei o que sofro e me rebolo pra continuar, menino, como a rua que continua uma pelada. E ele encerra dizendo que o menino deixa a vida pela bola. Fala do amor pelo futebol e fala que a gente tem que continuar em frente. Então vamos em frente com Moraes Moreira. Para apito, para grito, e o menino deixa a vida pela bola. Só se não for brasileiro nessa hora, só se não for brasileiro nessa hora. Agora Gerson Conrad nos conta as histórias dos secos e molhados. Franguinho Repórter, uma entrevista chapa quente. Secos e Molhados, banda da década de 70 com João Ricardo, Ney Matogrosso e Gerson Conrad. Com apresentações ousadas, acrescidas de um figurino e maquiagem extravagantes. Fizeram a banda ganhar popularidade e reconhecimento por canções como Elvira, Sangue Latino, Assim Assado e Rosa de Hiroshima. Um poema de Vinícius de Moraes, musicado por Gerson Conrad, nosso entrevistado do Franguinho. Gerson, prazer ter você aqui no nosso Franguinho Sem Censura. E uma coisa, vocês gravaram 2 discos antológicos. Podiam ter feito muito mais pelo talento de vocês e pelo sucesso que vocês vinham fazendo. O sonho acabou. E por que acabou? Isso, foram 2 discos. O primeiro e mais conhecido é o que temos as nossas cabeças servidas numa mesa farta de produtos de secos e molhados. Esse saiu em agosto de 1973. E o segundo e último foi em julho de 1974. Respondendo sua pergunta, né, o sonho realmente acabou, né, e acabou de maneira muito rápida, porque foi no auge do sucesso, né, e o motivo certamente foi ganância. Ô Gerson, bom ter você aqui com a gente. Me diz uma coisa, vocês enfrentaram a ditadura militar e a censura com um estilo assim muito subversivo. Como você compara o início dos anos 70, por exemplo, com o que vivemos hoje no Brasil? Dá para ter alguma esperança no futuro? O que você acha? Eu diria que confrontamos o sistema, sim, o regime que vigorava na época, mas não de maneira subversiva, né? Eu diria que com consciência e ousadia. Eu acho que não dá para comparar, né, o que ocorreu durante o auge da ditadura nos inícios dos anos 70, né, com o que a gente vive hoje, nos dias de hoje, né? Mesmo porque hoje eu particularmente considero subversivo, sabe, os políticos em geral, né? Esses sim são subversivos. O Gerson, é Tonico Duarte, é o seguinte, é verdade que vocês chegaram a ser proibidos de se apresentar em Brasília durante a ditadura? Não é verdade. Nós nos apresentamos em Brasília, sim. E fizemos um ginásio lá com uma capacidade imensa de público, o ginásio de esportes de Brasília. E o que ocorreu, que talvez possa ter gerado esse tipo de informação ou polêmica, foi que o ministro de Minas e Energia da época estava lá, sabe, assistindo ao show junto com sua família, mãe, sogra, enfim. E ele solicitou que o Ney cobrisse o peito, né, de fora, porque aquilo estava agredindo a família dele. E quando isso não foi acatado pelo grupo, né, pelo nosso empresário especificamente, ele simplesmente mandou desligar a luz por mais de 15 minutos, causando uma situação de extremado perigo para aquelas milhares de pessoas que estavam lá nos assistindo, né? Porque o ginásio ficou totalmente no escuro, sem energia. E eu acho que essa polêmica de que nós fomos proibidos, sabe, talvez venha desse tipo de informação, mas nunca fomos proibidos de tocar em Brasília, não. Olá, Gerson.
É um prazer falar com você. Eu vou pedir para você, Gerson, esclarecer de uma vez por todas o seguinte assunto. É verdade que o Kiss copiou vocês com este lance de maquiagem? Essa é outra polêmica, né, que corre até os dias de hoje. Kiss e Secos e Molhados, quem copiou a maquiagem de quem, não é? Não houve cópia, não. O que se sabe hoje, depois do advento da internet, é que, coincidentemente, o Kiss começou na mesma época que a gente, né? E é necessário que se entenda de que havia no inconsciente coletivo, ou acontecia no mundo, paralelamente nesse tempo, a questão já da exploração do brilho, né? Do tal glitter como maquiagem, né? E muitos artistas já vinham fazendo uso disso, tipo Alice Cooper, David Bowie, o próprio Mick Jagger, entre outros, né? Mas não copiaram, não. Eu acredito que não. Ô, meu querido Gerson, como é bom te ouvir, Eduardo Savoia falando. Explica pra gente o nome do grupo, por que Secos e Molhados? Tô curioso, viu? Essa é a tal pergunta que jamais se calará, né? Explicar a razão ou o que significava Secos e Molhados. Na verdade, não existe explicação. Ocorre que João Ricardo, que foi o mentor desse grupo, ele na época era jornalista, trabalhava para os Diários Associados e tirou, acho que 15 dias de férias, e em Caraguatatuba, ele passeando numa tarde pela areia, percebeu um casebre abandonado com uma placa que balançava com a ventania, que lá é muito comum, não é? De acontecer. E nessa placa, chegando mais perto, estava escrito Armazém de Secos e Molhados. Ele achou o nome muito sugestivo, dado que a nossa propósito, né, que o nosso propósito de trazer coisas para o cenário artístico era repleto de variedades, assim como os produtos que são expostos ou vendidos numa casa de Secos e Molhados. Gerson, no dia 1º de agosto, o Ney Matogrosso completou 80 anos em plena forma, em uma forma invejável. Você ligou para ele dando os parabéns pela data? Sim, dia 1º de agosto desse ano, Ney Matogrosso completou seus 80 anos de idade e em plena forma. A nossa amizade está num nível assim de um bom convívio social nos dias de hoje, né? Mais evidente que eu tenho toda a liberdade de telefonar ou escrever, né? Parabenizei ele sim, mas via WhatsApp, por escrito, e ele respondeu de imediato, que foi ótimo. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Gerson, o Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes, é um dos poemas mais bonitos que ele escreveu. Como é que você teve a ideia de musicar o poema? Como é que foi esse lance? Você mostrou pro Vinícius, ele gostou? Isso aí. Quando compus a música para o poema de Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima, na verdade, nós estávamos Secos e Molhados, eu e João Ricardo, que éramos compositores, fazendo um trabalho de pesquisa sobre grandes nomes da nossa literatura, né? E eu me recordo de João Ricardo ter ganhado um livro que chamava-se Antologia Poética, que tratava sobre a obra do Vinícius de Moraes, e pediu que eu lesse para ver se encontrava alguma coisa que pudesse ser relevante nesse livro. Eu cheguei em casa, atirei o livro simplesmente sobre minha área de trabalho e ele caiu aberto exatamente onde estava o poema Rosa de Hiroshima, sendo que esse poema foi o primeiro que eu li daquela antologia poética. E logo de cara me chamou a atenção, porque ele tinha um conteúdo político, não partidário, mas que tratava-se de uma catástrofe mundial, né, que foi a explosão da bomba atômica, e de uma maneira muito delicada, né? E eu achei que tinha tudo a ver para que
entrasse no repertório do grupo, daquilo que nós estávamos selecionando para o primeiro disco. E foi assim que surgiu a canção. Na verdade, a questão da música ter caído no agrado público, eu costumo sempre falar e enfatizar isso. Eu acho que foi o partido que eu escolhi, que eu adotei para a composição melódica, né? Porque o poema era muito forte por si só, então eu fiz uma música que era assim totalmente oposta ao poema. Era uma música muito delicada, muito doce. E eu acho que aí é que reside a grande magia do sucesso que essa obra faz até os dias de hoje. Tive o prazer de poder apresentar a composição para o Vinícius de Moraes quando o conheci nos bastidores da TV Bandeirantes, ainda em 1973, antes mesmo de termos gravado. Ali eu bati a porta do camarim, me avisaram que o Vinícius estava no camarim ao lado do nosso, e me apresentei e falei que tinha tomado a liberdade de musicar um poema dele. Ele ficou muito emocionado quando ouviu. Me recordo que ele pegou no meu braço e falou: menino, tenha certeza que a sua música vai eternizar meu poema. Isso depois dele ter me explicado que esse poema ele havia composto quando ele ainda era diplomata fora do Brasil, que era um poema pouco conhecido, até por intelectuais, né? Depois é que realmente da música, depois da gravação glamurosa na voz do Ney Matogrosso e da interpretação dos Secos e Molhados, é que a música tomou o vulto, né? Ou seja, o poema em si tomou esse vulto de hoje em dia qualquer criança sabe, porque ela consta em livros educacionais do MEC como referência, enfim, né? Mas foi assim que foi criada a Rosa de Hiroshima. Um grito de estrela vem do infinito. Gerson, os Beatles sempre foram lembrados mais pelas figuras de John Lennon e do Paul McCartney, sendo que o George Harrison e o Ringo Starr ficavam um pouco de coadjuvantes ali. Você se sentia um coadjuvante? Você sentiu um coadjuvante do Ney Matogrosso? Não, em hipótese nenhuma. Coadjuvante jamais. Secos e Molhados era um trio, né, de linha de frente, de palco. Naquele momento, pelo menos enquanto durou essa formação, não existia estrela, né? Éramos os três na linha de frente, sob os holofotes, então não existe essa questão de me considerar um coadjuvante, mesmo porque todo o sucesso dos dias de hoje de Ney Matogrosso se deu após o rompimento do grupo, né? Então é uma coisa que já não tem a ver com Secos e Molhados. Quer dizer, de merecimento próprio pelo talento, né, que ele foi agraciado, né, por Deus e conseguiu ser um dos artistas mais brilhantes do nosso cenário artístico. Mas coadjuvante jamais. Esse foi Gerson Conrad, um craque da música, participou do grupo Secos e Molhados. Gerson, muito obrigado pela sua participação, respondeu todas as perguntas, não fugiu de nenhuma. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Franguinho Sem Censura. Então, adorei ter participado dessa edição do Franguinho Sem Censura. Estou à disposição de vocês para uma próxima, quem sabe, e deixo um abraço a todos os seguidores e ouvintes desse podcast. Um grande abraço. Leve, como leve pluma, muito leve, leve posa. A última volta do ponteiro. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Bom, gente, uma notícia triste. Nessa semana o rock perdeu um dos seus maiores tubarões, como se diz, né? Charlie Watts, o baterista do Rolling Stones. Eu queria perguntar pro Tunico, que é o seguinte: o ano passado também a gente perdeu um outro grande baterista nosso aqui, o Wilson das Neves. O Charlie Watts seria o Wilson das Neves do rock, ou o Wilson das Neves é o Charlie Watts do samba? Olha, nem uma coisa nem outra. Eles se equivalem. A diferença é que o Charlie Watts não era compositor.
E o Wilson era um grande compositor de sambas. Eu diria para você que no rock tem dois bateristas que costumam ser relegados ao segundo plano. Um deles era o Charlie Watts e o outro é o Ringo Starr. No entanto, quem balizou a percussão no rock foram os dois. Quem balizou a percussão. Eles apontaram o caminho, entendeu? Então é isso. Eu acho que os Rolling Stones ontem acabou a banda no dia da morte, e eu comparo os Rolling Stones a um molho pesto. O Mick Jagger seria o basílico, né, o manjericão. O Keith Richards seria o alho e o Charlie Watts era o azeite que dava liga ali. E o mais engraçado é que o Charlie, ele não se via como uma estrela, né? Você vendo os Rolling Stones, ele sempre naquela batida, mas parecia um cara diferente do grupo, né? Sem o marketing, sempre sério, sempre na dele, mas conduzindo como mestre, né? Aquela banda. Então, era um cara diferente, né? E chegou depois, né? Depois da formação do grupo. Não, ele é do time inicial, Savoia. É do time inicial? Cara, eu vi na Globo ontem que ele chegou depois. Ele participou de todos os discos, mas ele entrou um ano depois. Acho que foi depois, sim. Ele chegou um pouquinho mais tarde. Mas veja só, tem um episódio, o Savoia falou desse ar mais sereno, né, mais introspectivo, e é fato, né? Mas vejam como o carisma não está ligado com o fato de você ficar pulando para lá e para cá, fazer caras e bocas. Em 95, eu tive a oportunidade de assistir ao show dos Rolling Stones no Pacaembu, a primeira vez que o Rolling Stones tocou no Brasil. No final da apresentação tem toda aquela questão de apresenta um, apresenta o outro, tal, bate palma. Quando apresentaram o Charlie Watts, o Pacaembu ficou mais de 1 minuto em pé, aplaudindo. Ele foi disparado o cara mais ovacionado da banda, apesar de todo esse arzinho mais melancólico, mais discreto. É impressionante o reconhecimento que esse cara teve. Ele ficou emocionadíssimo, que deram um close nele. Eu acho que nunca tinha acontecido isso com ele, entendeu? Eu acho que o Charlie Watts é o seguinte: o Charlie Watts ele não era uma diva, ele não era um doidão, ele era um cara assim, normal. Ele era nós tocando, você tocando nos Rolling Stones, entendeu? Tonico, ele é de jazz, cara. A formação dele é jazz. Totalmente. Ele não gostava. Ele deu uma entrevista uma vez dizendo que não sabia nada do Elvis Presley e que se fosse por ele estaria tocando com Miles Davis. E ele era um baterista tão competente que se você botasse o Charlie Watts para tocar, por exemplo, com o Oscar Peterson, ele mandava ver. Ele tinha uma banda de jazz. Chamava Charlie Watts Orchestra. E cujo som é muito bom, viu? É big band. Ouve aí.
uma coisa para vocês. Quando eu soube da notícia, me caiu a ficha. Pela seguinte questão. Eu passei a vida toda acreditando que imortais não morrem. Eu sempre fui fascinado, atraído por aquele rosto talhado na pedra. E com aquele ar que apesar de toda a loucura dos Rolling Stones no palco, eu vi ele tocando aquela bateria com aquele ar que não estava nem aí. Isso que mais me impressionou no Charlie Watts. Eu não tenho a menor condição, o menor conhecimento de definir o Charlie Watts como instrumentista, como baterista, como músico, né? Eu não tenho esse conhecimento todo. Então eu quero ficar mais na figura humana dele. Aquele cara, assim, de boas, muito na dele e deixando a vida levá-lo. E a vida o levou. E o Charlie Watts é o seguinte, ele tinha um humor, ele não era de falar, mas ele tinha um humor todo em inglês. Eu lembro que há uns 10 anos, 15 anos, ele deu uma entrevista em que dizia que estava pensando em se aposentar. E no meio da entrevista ele falava assim, já estou há 50 anos vendo a bunda do Mick Jagger na minha frente, pô, deu, né? Numa outra ocasião, ele tem um documentário, eu tenho esse documentário. Eles vão visitar o estúdio onde eles mixaram o Exile on Main Street, que eu acho o melhor disco dos Rolling Stones, que é a síntese da obra. E ele chega junto com o Mick Jagger no estúdio, acho que é o Olympic Studios. E o Mick Jagger fala, olha, foi ali a ponte, e sai todo saltitante em direção ao onde ele supunha ter sido gravado. Aí a câmera dá um close no Charlie Watts e o Charlie Watts fala, olhando para aquela cara de Charlie Watts, fala assim, não foi para lá não, foi exatamente pro outro lado. É que ele tá velhinho, tá meio esquecido. Sensacional. Tem uma outra história do Charlie Watts. Uma vez, no tempo da loucura, o Mick Jagger ligou pro quarto dele e falou assim, ô meu baterista, sobe aqui no meu quarto que eu preciso falar com você. Aí o Charlie Watts falou pra ele, pois não, você espera um momento que eu já tô aí. Aí botou o melhor terno dele, que ele era um cara elegantésimo, né? Botou o melhor terno dele, subiu no quarto do Mick Jagger. A hora que o Mick Jagger abriu a porta, ele deu um murro na cara do Mick Jagger e falou assim, olha aqui, nunca mais me chame de meu baterista. Você que é o crooner da banda. Você que é meu vocalista, foi isso que ele falou. Você que é meu vocalista. Gente. E o cara era elegante. Eu li que em 2006, pelaquela revista Vanity Fair, foi considerado um dos mais elegantes do mundo, né? Então acho que não tem muito o que falar. E casado há 57 anos, tinha uma vida discreta. Uma filha, uma neta. Não gostava de holofotes, então. Que homenagem que nós estamos fazendo para ele hoje. Eu também li hoje na Folha que o Charlie Watts era um colecionador de cavalos e de ternos. E de galgos. Ele criava cavalos de raça e galgos. Frequentava hipódromos e galgódromos, eu não sei como é que chama. O Charlie Watts, eu fui pesquisar ontem e uma informação aqui para o nosso Franguinho, que é um programa muito afeito ao futebol, como deve ser.
o Charlie Watts era um torcedor do Tottenham. Pelo menos segundo eu pesquisei aqui. O Tottenham em Londres seria o quê? O Tottenham seria o Bragantino, talvez? O Bragantino. Lá em Londres, o Tottenham tem muita rivalidade com o Arsenal. Porque são dois times do norte de Londres, né? Isso mesmo. Então é isso aí. É por isso que eles falam Cockney, o londrino. Primeira vez que me falaram em Tottenham, o cara falou alguma coisa como Tottenham. Eu falei, o quê? Então é isso, é o Cockney. Eu acho que os Rolling Stones acabaram. Lamento muito, porque foi a trilha sonora, uma das trilhas sonoras da minha vida. Bom, gente, infelizmente o pessoal já tá aqui tirando as cadeiras, arrastando mesa. O franguinho tá chegando ao fim, até porque acabou o franguinho aqui na mesa, todo mundo comeu muito. Então a gente volta a semana que vem com mais um Franguinho Sem Censura. Não esqueçam de curtir a gente lá no Instagram, no @Franguinho Sem Censura, hein? Deixa sua mensagem, curta os nossos posts, mande a sua pergunta, mande o seu comentário, participe conosco do Franguinho Sem Censura. E claro, não esqueçam, né? Todos os sábados nós estamos na Bravo Web Rádio. E que sucesso, hein? Que sucesso a Bravo Web Rádio. Todos os sábados estamos lá com o Franguinho Sem Censura a partir das 18 horas. Então, o recado tá dado e a semana que vem tem mais. Valeu, meus amigos. Até um franguinho da semana que vem. Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.